Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Dessa vez nós vamos falar sobre o modelo OSI. Bom, sabemos que toda a comunicação ela precisa de regras. Então, dentro das redes de computadores, nós temos os protocolos. Então, os protocolos são regras que definem como os dados irão trafegar da origem ao destino através de uma rede. Um protocolo é um padrão de comunicação que é utilizado pelos componentes da rede para conseguirem se comunicar eficientemente. Os protocolos têm várias funções, dentre elas, dividir os dados em várias partes, cuidar das possíveis exceções que possam ocorrer, tem que se pensar nisso antes de se estabelecer a comunicação, tratar os dados que serão transmitidos, resolver o compartilhamento de um meio físico comum, e verificar se algum dado que foi recebido não foi corrompido ou se realmente aquele dado foi recebido. Existem várias entidades de padronização para a criação dos protocolos de rede. As principais são a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização. Essa organização desenvolveu vários padrões. O mais significativo foi o modelo OSI, que falaremos dele mais à frente. O I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Elétricos, que desenvolveu o padrão I3E 802.x, que define um conjunto de protocolos de acesso pertencentes à camada física. E a EIA-TIA, que é a associação especializada em elaborar padrões relativos a cabos de telecomunicação ou para a transmissão de dados, que é comum você encontrar no nosso cabinho de rede, que você já deve ter visto por aí, EIA, TIA 568A ou 568B, alguma coisa assim. Bom, no começo das redes de computadores, cada fabricante colocava a sua própria tecnologia, tanto na fabricação dos seus computadores como na interconexão dos equipamentos. Então, o que acontecia? Você comprava um equipamento de um fabricante X, aquele equipamento não comunicava com o equipamento do fabricante Y. Você comprava de um fabricante A, ele não conversava com os equipamentos de um fabricante B. Então, para que fosse possível haver a troca de informações entre equipamentos de fabricantes diferentes, a ISO criou um modelo base chamado de modelo OSI, que é o Open System Interconnection, ou interconexão de sistemas abertos, que na verdade é uma referência de arquitetura de redes baseadas em camadas de funcionalidades. Como funciona o modelo OSI? Ele é um modelo fundamental para comunicações em rede, embora existam outros modelos e existam outros protocolos. Então, a maior parte dos fabricantes relacionam seus produtos ao modelo de referência OSI. Por quê? Como o próprio nome diz, ele é um modelo de comunicação para sistemas abertos. Então, esse modelo é baseado no conceito de camadas de serviço, ou seja, a comunicação se dá por um conjunto de camadas, onde cada camada tem um conjunto de serviços bem definidos. Então, essas camadas são dispostas hierarquicamente, ou seja, cada camada cuida somente dos serviços que lhe foram atribuídos para oferecer à camada superior, dependendo somente dos serviços da camada inferior. Ou seja, a camada recebe da camada inferior o que vem daquela camada, trabalha o que ela tem que trabalhar e manda o que ela fornece para a camada superior. Então, o modelo OSI ele é um pouco burocrático. Ele foi definido em 7 camadas. Camada 1, camada física. Camada 2, camada de enlace. Camada 3, camada de rede. Camada 4 é a camada de transporte. A camada 5 é a camada de sessão. A camada 6 a camada de apresentação. E, finalmente, a camada 7 a camada de aplicação. Mas por que se trabalhar no modelo de rede em camadas? Por vários fatores. Alguns deles reduz a complexidade. As camadas você pode trabalhar apenas nessa ou naquela camada. Padroniza as interfaces, facilita a engenharia modular, garante a tecnologia interoperável, acelera a evolução
e simplifica o ensino e a aprendizagem. Existem vários outros protocolos baseados em camadas, mas sempre usando como base o funcionamento do modelo OSI. Alguns com menos camadas e outros com um pouco mais de camadas. Então, o que temos no modelo OSI? Resumindo, cada camada comunica com outra através das mensagens. Em cada nível ou camada, um cabeçalho, também chamado de header, é incluído no início da mensagem e cada camada retira o cabeçalho e o rastro e trabalha aquilo que foi enviado a ela, colocando para a camada superior também um cabeçalho e um header, né, ou o header, para a camada superior. Uma coisa que é preciso lembrar, o modelo OSI ele não existe de verdade, ele é apenas um modelo de referência. Muitos autores referem-se a ele apenas como modelo RM-OSI ou modelo RM-OSI, é um modelo de referência. Então, quais as vantagens desse modelo? Primeiro, decompõe as comunicações de redes em partes menores e mais simples, padroniza componentes de rede, permite o desenvolvimento e o suporte por parte de vários fabricantes, sempre se pensando na interconexão dos sistemas, possibilita a comunicação entre os tipos diferentes de hardware e software de rede, evita que as modificações de uma camada afetem as outras, ou seja, você pode trabalhar apenas uma camada, sem que seja necessário você trabalhar todas as camadas do modelo, e decompõe as comunicações da rede em partes menores, facilitando assim sua aprendizagem e compreensão. Então, como se dá a comunicação do modelo OSI? A comunicação do modelo OSI, ela sempre se dá no modo, na máquina emissora, de cima para baixo. Ou seja, da camada mais alta, que é a camada de aplicação, que é aquela camada que está sempre em comunicação com a aplicação vigente naquele instante, para a camada mais baixa. Ou seja, da camada 7, que é a aplicação, para a camada 1, que é a camada física, que é a camada mais baixa. E no receptor, sempre o contrário, da camada mais baixa, que é a camada física, para a camada mais alta, que é a camada de aplicação. Então, sempre que você pensar no modelo OSI, pense nos números de referência. Normalmente nós nos referimos às camadas do modelo OSI como camada 5, camada 3, camada 5, camada 6 e assim vai. Então, é importante que você lembre sempre essa ordem. 1, camada física. 2, camada de enlace. 3, camada de rede. 4, camada de transporte. 5, camada de sessão. 6, camada de apresentação. E 7, camada de aplicação. Então, a camada física, ela trata da transmissão dos dados por meios físicos, ou seja, qualquer meio físico que você tenha, seja ele um par metálico, uma fibra ótica, uma rede sem fio, qualquer coisa que seja usada para a transmissão de dados. Camada de enlace, qual é a função dela? A função dela é fornecer um trânsito seguro de dados através de um link físico. Qualquer link que você esteja utilizando para a transmissão de dados, a camada de enlace tem como função fazer esse trânsito seguro dos dados através deste link. A camada de rede. A função dela é fornecer serviços para a camada de transporte, independente do tamanho, tecnologia, topologia ou da quantidade de subredes. Resumindo, por qualquer meio que você tenha, independente do tamanho, 2 máquinas, 3 máquinas, 50 máquinas, 1000 máquinas, tecnologia, fibra ótica, wireless, fibra cabo comum, qualquer coisa desse tipo. Então, a função dela é apenas fornecer serviços para a camada de transporte. Na camada de transportes, nós encontramos duas funcionalidades que são extremamente importantes: a ordenação de pacotes e a correção de erros. Por que elas são importantes? Porque na ordenação de pacotes, um pacote em uma rede grande, como o caso da internet, ele pode sair em uma ordem e chegar em outra ordem no destino, porque esse pacote pode percorrer vários caminhos dentro dessa rede. Então, a função dessa camada, uma dessas funções, é montar esses pacotes recebidos, colocando esses pacotes em ordem.
caso eles tenham chegado fora da ordem. E a correção de erro é controlar o recebimento de pacotes perdidos ou adulterados. Se um pacote for perdido, a camada de transporte ela tem como função ressolicitar esse pacote que foi perdido. Se ele vier adulterado por algum motivo qualquer, a função dela é controlar esse erro e fazer com que ele seja enviado novamente. Na camada de seção, ela tem como função fornecer serviços mais sofisticados do que a camada de transporte. Por exemplo, como o próprio nome diz, estabelecer seções, controlar o tráfego e sincronizar a comunicação entre um par de dispositivos. Controle de tráfego, como assim? Ele controla um tráfego para permitir que... Aliás, ele controla o tráfego, ela controla o tráfego para não permitir que um emissor envie mais do que um receptor pode receber. A camada de apresentação. Assim como a camada de seção, em muitas implementações, como por exemplo TCP/IP, essa camada é englobada pela camada de aplicação. Então, sua utilização só é necessária quando for realizar algum tipo de tradução ou conversão de imagens. A camada de aplicação. Essa camada pode interagir diretamente com o usuário, ou seja, é a camada que interage com a sua aplicação. Quando você está numa aplicação de bate-papo, então a sua aplicação de bate-papo conversa com a camada de aplicação, aquilo que você enviou da sua aplicação de bate-papo é enviado para a camada de aplicação e vai passando por todas as camadas do modelo OSI até chegar à camada mais baixa, que é a camada física. Então o que a camada física vai fazer? Ela vai pegar isso que passou da aplicação até passar por todas as camadas, converter em bits para postar no meio físico de transmissão, seja ele qual for. E assim chegamos até o final da nossa aula. Até a próxima, pessoal!